Boa noite! Hoje o SPM no Ar faz uma homenagem ao cinema brasileiro, aproveitando que amanhã é justamente o Dia do Cinema Nacional. O dia 19 de junho foi escolhido para a comemoração porque foi quando o italiano Afonso Secreto registrou as primeiras imagens do movimento no território brasileiro em 1998. Afonso Secreto fez imagens da entrada da Baía de Guanabara a bordo de um navio francês. O filme de Afonso não chegou a ser exibido. Na verdade, não se sabe se ele realmente existe. Assim, pesquisadores consideram que os primeiros filmes realizados no Brasil são Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, Chegada do Trem em Petrópolis, Bailado de Crianças no Colégio de Andaraí e uma artista trabalhando no trapézio de Politeama. E não é só isso que o SPM especial tem hoje. Após 20 anos sendo produzido, o trailer do filme sobre a vida de Assis Chateaubriand é divulgado. Você sabe o que é a Lei Rouanet? Saiba como funciona essa política de incentivos. Em crise, cidade de Paulínia, conhecida como Hollywood brasileira, não tem seu festival há 3 anos. E os filmes de super-herói movimentam bilheterias mundiais. A cidade de São Paulo oferece mais de 50 cursos sobre cinema. O SPM no Ar especial Cinema Nacional começa agora. Boa noite. O cinema brasileiro já viveu e vive altos e baixos em sua produção. E a nossa história está cheia desses episódios. Mas um momento marca o reinício dessa produção brasileira de filmes. É chamado período do cinema de retomada, que corresponde ao início da década de 90, quando se produziu apenas 3 filmes. Vamos, Infanta! Você tá vendo, Infanta? Carlota Joaquina inaugura a fase de retomada da produção do cinema brasileiro. Foi produzido em 1994. Você teve ao longo da década alguns filmes importantes, porque talvez eles tenham sinalizado para algumas trilhas que depois foram sendo ocupadas. Carlota Joaquina, por exemplo, é um filme sempre lembrado, porque foi o primeiro longa-metragem brasileiro dos anos 90 a ter mais de 1 milhão de espectadores nos cinemas. Essa resposta foi interpretada naquele momento mais ou menos assim, olha só, as pessoas querem entender um pouco melhor a história do Brasil. Mas antes dele, o ex-presidente Fernando Collor, eleito em 1990, extinguiu o Ministério da Cultura, fechou a Embrafilme, cortou as verbas para a criação do cinema nacional, e isso significou um buraco na produção brasileira. O resultado foram as salas de cinema lotadas de filmes estrangeiros. Já no governo Itamar Franco, há uma pressão que leva à formulação de políticas de incentivo à produção cultural, incluindo nela o cinema. E essas políticas tornam possível que, gradativamente, ano após ano, o cinema brasileiro retomasse o seu espaço. A essa retomada de espaço se deu justamente esse nome, a retomada do cinema brasileiro. Tais medidas permitiram que aumentassem o número de filmes e que o cinema brasileiro explorasse diversos campos temáticos. A característica dos anos 90 é justamente a diversidade, porque talvez seja o período do cinema brasileiro que mais tenha uma diversidade de temáticas, de produção, desde o surgimento do cinema brasileiro. Dalva. Central do Brasil se tornou um ícone de orgulho nacional. Recebeu o Urso de Ouro de melhor filme e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. E chegou a ser indicado ao Oscar também na categoria de melhor filme estrangeiro. Filmes como esse lembraram o compromisso histórico do cinema brasileiro, principalmente desde os anos 60, com a população pobre, com a miséria, com a discussão de temas sociais, com a discussão da desigualdade social. Aí você tem um outro caminho que vem sendo trilhado até hoje. Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão... O movimento da retomada influencia os anos 2000. O drama Bicho de 7 Cabeças, de 2000, e Cidade de Deus, de 2002, encerram um período. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O cinema de retomada dos anos 90 trouxe de volta os brasileiros para as salas de cinema, o que permitiu que grandes filmes fossem feitos, o que reacendeu a paixão nacional pela sétima arte.
Nossos especialistas acreditam que são duas as características que se prolongaram para os dias de hoje. Uma delas é essa gama enorme de filmes que são produzidos todos os anos e nós vemos nas salas de cinema. A outra são dois viés temáticos que voltaram para ficar. Um é a história do Brasil e o outro são as favelas. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a Cidade de Deus virou notícia. O reflexo é em termos de número de produção, né? Um país que tem 2.700 salas como o Brasil ter ano que produz 120 filmes é muita coisa. Então a produção 120 filmes por ano é muita coisa para tão pouca sala como a gente tem. Você já ouviu falar do gênero ficção histórica? Provavelmente não, mas com certeza já assistiu vários filmes desse gênero. Ficção histórica são aqueles filmes que abordam alguma passagem ou se baseiam em personagens históricos, mas são narrados de uma forma diferente da original. Pois é, e para entender melhor, em algumas obras de ficção histórica aparecem eventos reais contados a partir de pontos de vista não registrados na história. Um exemplo é o filme brasileiro Depois da Chuva, lançado no ano passado. O filme retrata o período das diretas já sob o ponto de vista de um jovem de 16 anos. Os gastos com a cultura estão estagnados no Brasil. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que, desde 2009, os gastos anuais com projetos, investimentos e despesas administrativas variam entre 1 bilhão e 1,1 bilhão de reais. No entanto, os recursos autorizados na lei orçamentária para tais atividades saltaram de 1 bilhão 400 milhões de reais para 2 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado. No Brasil, existe a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida também como Lei Rouanet. Ela procura estimular a produção cultural no Brasil, mas será que ela é realmente eficiente? O repórter Bruno Fortuna comenta um pouco mais sobre essa lei. Boa noite, Bruno, é com você. Boa noite, Anitta. Boa noite, Mariana. A Lei de Incentivo Cultural, popularmente conhecida como Lei Rouanet, em nome ao ministro da Cultura da época, onde ela foi efetivada, ela é mais conhecida pela política de incentivo fiscal dela, que permite que cidadãos e empresas destinem parte dos impostos que seriam dados ao governo para produções culturais de todo gênero, entre elas a produção cinematográfica. Mas a lei de incentivo também propõe outras maneiras de você contribuir com a produção cultural. Você tem a de doação, onde pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos podem receber doações e não é permitida a publicidade do doador. Também existe o patrocínio, onde qualquer pessoa pode receber, é permitida a publicidade do doador e ele pode receber também parte do projeto final, como CDs, revistas, para distribuição gratuita. A lei ainda prevê fomento de premiações, incentivos culturais e tudo que possa fomentar a produção nacional, mas dentro dela, todas as operações da Lei Rouanet são cercadas de controvérsias, denúncias de favorecimento em editais, desvio de verbas. É inegável que ela mudou desde 1991, quando foi implementada a produção nacional, mas ela é cercada dessas controvérsias. Bruno Fortuna para o SPM no ar. Muito obrigada, Bruno. E depois de 20 anos, o trailer do filme sobre a vida de Assis Chateaubriand foi finalmente divulgado. Dirigido pelo ator Guilherme Fontes, o longa foi baseado no livro Chateau, o Rei do Brasil, escrito por Fernando Moraes. O diretor arrecadou mais de 12 milhões de reais por meio da Lei Rouanet, que o Bruno acabou de explicar para a gente, e da Lei do Audiovisual. O filme seria lançado em 1997. Pois é, e Guilherme conseguiu empréstimos de empresas como Volkswagen, Ipiranga, Petrobras, Cinemark e do Finep, que patrocinaram o filme. Em 2006, a Ancine encerrou o prazo de entrega do longa. Na época, a produtora de Guilherme estava com uma dívida de 36 milhões de reais. Em 2014, a dívida alcançou 82 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas. A Petrobras e a Finep entraram na justiça cobrando a devolução do valor. Guilherme Fontes começou a produção do filme em 1995. Assis Chateaubriand é interpretado por Marco Rica. O elenco ainda conta com Andréa Beltrão, Paulo Betti e Gabriel Braga Nunes. O filme não tem data de estreia. Ainda sobre o incentivo no cinema brasileiro, vamos falar com Marcela Zanetti e entender melhor o que é a Lei Rouanet. Boa noite, Marcela. Boa noite, Mariana. Boa noite, Anitta.
Bom, como acabamos de assistir, a Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal que possibilita o ganho de fundos direcionados à cultura brasileira. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu estou aqui com o professor Jorge Tarquini, que é jornalista, mestre em comunicação, ator e roteirista. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Professor, a lei parece justa, mas existem muitas críticas a ela. Uma delas é o fato de que a viabilização desses projetos ocorre a partir de empresas privadas, criando então uma seleção de quem merece ou não ganhar esse incentivo. Eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor acha que essa divisão é justa? Tem como essas empresas saberem qual filme merece ser incentivado ou não? Bem, existe uma questão que é de natureza da própria lei. Óbvio que um país como o Brasil tem que ter uma lei que promova a cultura, que promova o acesso a diversas produções. O grande problema é que no meio do caminho você transforma os diretores e gerentes de marketing das empresas nos ministros da cultura. São eles os gatekeepers, né? São os porteiros. Eles que dizem este projeto vai acontecer e este não. E nisso você começa a criar um certo vício de você ter sempre as mesmas pessoas, principalmente no caso do cinema, as mesmas pessoas entrando com os mesmos projetos para financiar os seus próprios filmes, que eles não têm obrigação de lançar. Então, esse volume de 120 filmes que foi falado aqui é um número exorbitante. Mas, assim, se eu não tenho obrigação de distribuir, de exibir, acabou. Eu vou lá, pego meu dinheiro, enalteço o meu ego, ganho o dinheiro como produtor, como roteirista, como, enfim, produtor, e eu não preciso, eu entrego um filme que não tem nenhum compromisso daí para frente de efetivamente abastecer a cultura. E quando eu digo que se criou um clubinho, na verdade, quando você pega, por exemplo, Daniel Filho, ele vai lá, pega 8 milhões, né, escreve o projeto como qualquer pessoa, não é nada ilegal. Ele vai lá, capta 8 milhões e faz Se Eu Fosse Você 1. Aí ele ganha 40 milhões de bilheteria. E quando ele vai fazer o Se Eu Fosse Você 2, ele volta lá e pega mais 8. E aí o discurso, né, dessa meia dúzia de 3 ou 4 do cinema, de que nós temos que promover a indústria do cinema, que indústria é essa que para cada vez vai lá e pega mais dinheiro, que na verdade é renúncia fiscal. Sim, claro. E quem acaba escolhendo o que vai ser produzido são os diretores de marketing, pelas suas afinidades, pela visibilidade de quem está propondo o projeto. Então, esse é um desvio muito grande da lei. Entendi. E no caso do filme do Chateau, por exemplo, que as meninas acabaram de comentar, o Guilherme Fontes ele teria conseguido toda essa verba que ele conseguiu lá atrás, em 1991, se eu não me engano, ele teria conseguido essa verba hoje, como era o primeiro filme dele? Você acha que ele teria esse espaço? A lei deveria permitir isso, porque, na verdade, quando você fala de uma lei de incentivo à cultura, ela não é feita para que você garanta uma obra-prima, ela é feita para que você garanta produções minimamente de qualidade. Por isso que, quando você entra com o projeto para conseguir a lei, né, porque o processo é esse, você entra com um projeto, o Ministério te autoriza, a partir daquele projeto, a captar o dinheiro. Você ganha como se fosse uma carta de crédito para você bater na porta das empresas e oferecer para elas ou para as pessoas físicas que elas destinem uma parte do seu imposto devido para aquela produção. Sim. Então, ao mesmo tempo em que isso é excelente, por outro lado, cria também um ciclo vicioso, porque no final do ano as empresas recobram esse dinheiro. E aquilo que é renúncia fiscal é o seu dinheiro, é o meu, é o nosso, porque é renúncia de impostos. E aí tem uma terceira parte. Tudo que fosse promovido ou pago com dinheiro de renúncia fiscal deveria ser de graça para o cidadão. Como é que eu vou pagar um ingresso de cinema que vai recolher imposto, sendo que aquilo foi feito com dinheiro de imposto? É meio absurdo você falar de renúncia fiscal e fazer o cidadão ter que pagar R$20 para ir no cinema e ver um filme. E outra, a qualidade do que se produz não se acompanha. A lei deveria ter uma etapa de checagem da qualidade do que é produzido. Entendi. E então, assim, esses novos roteiristas e produtores acabam perdendo muito por conta disso. Você não quebra essa barreira. É muito difícil um cineasta novo, um roteirista novo, um artista novo conseguir bater na porta de uma grande empresa e ser atendido e conseguir sair de lá com algum patrocínio. Entendi. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Agora voltamos com as meninas da bancada. Obrigada, Marcela. E nunca houve tanto dinheiro disponível para a produção de audiovisual no Brasil.
São rodados mais de 150 filmes por ano, de acordo com o Ministério da Cultura, graças aos incentivos das leis Rouanet e do audiovisual. Nosso mercado televisivo está aquecido por conta da lei de obrigatoriedade de programação nacional na TV paga. Em março, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, anunciou um investimento de mais de 12 milhões de reais em projetos para cinema e televisão. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff anunciou um incentivo de mais de R$1 bilhão para a produção de audiovisual brasileira. Mas o país se vê frente a uma crise. Há dinheiro, mas falta conteúdo para ser produzido. Nesse cenário de mudanças, algumas produções cinematográficas, como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, e Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, são ousadas. Já as tradicionais novelas têm audiências cada vez menores. As produtoras alegam que falta ao audiovisual brasileiro bons roteiristas e roteiros para cumprir toda essa demanda. Os roteiristas alegam que há falta de estrutura e afirmam que o trabalho está desvalorizado. E todo filme precisa de um bom roteiro, que é o texto que conduz toda a história. Vamos agora com o nosso repórter Tomás Pimentel, que vai falar sobre esse elemento tão importante para a gente. Boa noite, Tomás, tudo bem? Boa noite, Anitta. Bom, apesar da figura do diretor sempre desfrutar dos principais méritos da autoria de um projeto, o início de tudo está no roteiro. E os roteiros mais aplaudidos, que têm surpreendido os especialistas, são os filmes de animação. Principalmente quando a gente fala de produções hollywoodianas, que raramente não deixam de surpreender, seja pelo avanço técnico ou pela coragem narrativa. Essa semana lança a Divertidamente, do diretor Pete Docter, pela Pixar, e hoje chegou ao Brasil Os Minions, que é do diretor Pierre Coffin, em parceria com Kylie Balda, e é produzido pela Illumination para a Universal. Minions deve entrar em cartaz em todo o país a partir do dia 25 de junho. É Tomás Pimentel para o SPM no ar. Obrigada, Tomás. E o Sal da Terra, documentário sobre a vida e obra do fotógrafo Sebastião Salgado, concorre a mais um prêmio. Dirigido pelo alemão Wim Wenders, o filme concorre ao prêmio Platino do cinema ibero-americano como melhor documentário. Com estreia de sucesso no Brasil, o longa-metragem já concorreu ao Oscar e foi premiado no Festival de Cannes. A obra conta a trajetória do famoso fotógrafo e é ilustrada pelas emblemáticas fotos que tirou ao longo de sua carreira. O cinema nacional está ganhando cada vez mais espaço nas telas, mas os números mostram que esse crescimento é somente graças aos filmes comerciais, aqueles que a gente vê nas grandes redes de cinema. Neste ano, o número médio de bilheterias beirou os 3 milhões de espectadores para filmes blockbuster. Enquanto para os filmes menores, que são mais baratos e têm uma produção reduzida, a média foi de 17 mil ingressos vendidos. Vamos entender agora o porquê dessas histórias serem tão diferentes. Como não se lembrar do Capitão Nascimento em Tropa de Elite? Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Ou se esquecer de Ingrid Guimarães nos levando aos risos em De Pernas para o Ar. Você vem sempre aqui? E da parceria incrível de Tony Ramos e Glória Pires em Se Eu Fosse Você. Se eu fosse você! Nas telas, filmes brasileiros trazem as gargalhadas, prendem a atenção e emocionam quem assiste. Se tornam sucessos de bilheteria, ficando para sempre na memória do país. Cidade de Deus. Central do Brasil, com certeza. Eu gostei muito de assistir aquele filme Meu Nome Não É Johnny. Pagador de Promessas. O Alto da Compadecida e Lisbela. Mas por que não existe uma variedade? Porque esses são os mais conhecidos. Eu acho que não é que a diversidade não acontece, é que o cinema é um negócio, então e o exibidor ele tem uma lógica do mercado ali. E a diversidade até há. Eu acho que em alguns anos a qualidade dessa produção pode até ser questionada e tudo mais, mas se produz muitos documentários no Brasil, se produz muitos filmes de gêneros diversos. Deixa falar, não faz negócio conta. No entanto, se trata de um ramo que fica diretamente ligado ao imaginário televisivo da sociedade brasileira, envolvendo o telespectador em risadas e aventuras e nunca mais do que isso. O Maxwell está aqui, vivo e muito bem de saúde. O que aconteceu ultimamente, até para conquistar público, é que você ia ver, principalmente essas comédias ligeiras que eu chamo, que acabavam usando uma linguagem mais popular,
e mais fácil e mais próxima da televisão para tentar angariar público para cinema. Apesar disso, existem alguns pontos fora da curva. O cinema aqui no Brasil ainda é visto como uma arte e sua manifestação pretende atingir alguns gêneros um pouco diferentes. Esses diretores, produtores e roteiristas revolucionam o conceito de cinema nacional. Com eles, aparece o drama, suspense e uma nova maneira de produzir diferentes tramas no território nacional. Você está me seguindo? E existe uma produção autoral que faz obras de arte do cinema. E aí eu tô parecendo repetitivo, mas o fato é que esses filmes têm mais dificuldade de encontrar os seus espaços, mesmo quando eles são muito bons e têm grande repercussão. Rodrigo é produtor de um dos mais novos filmes de suspense brasileiro. O Lobo Atrás da Porta, selecionado para o Festival de Toronto de 2013, enfrentou algumas dificuldades quando começou a ser veiculado. E ele teve um público baixo nas bilheterias, porque na terceira semana lança o Vingadores, lança um Frozen, ou lança qualquer um desses Jogos Vorazes, qualquer filme desses, e as salas, todo mundo que está no cinema sai para entrar 1.200 salas de um filme desse, entendeu? Independente do gênero, do número de ingressos vendidos ou do sucesso que um novo filme faz, a vontade desses cineastas é somente uma, de se tornar uma boa lembrança na memória de cada um. Acho que o mais importante para quem trabalha com cinema, que é o meu caso, é contar uma boa história. Seja ela uma comédia, seja ela um documentário musical biográfico, seja ela um filme espírita, não importa. O importante é sempre contar uma boa história. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. E Natal, Rio Grande do Norte. E daqui a pouco, no próximo bloco, como a pirataria influencia no mercado cinematográfico, o mercado das séries no Brasil e os cursos de cinema disponíveis.